Paz e graça, irmãos. As Escrituras no Salmo 24, verso 1 diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, o que eu quero trabalhar hoje de manhã com vocês é um aspecto da providência de Deus chamado governo. Esse aspecto da providência, ela nos ensina que o seu governo e domínio é sobre todas as coisas. Então, Deus governa todas as coisas, sim. Deus domina todas as coisas, sim. Que Deus domina, é claro, a partir das Escrituras, tá? Como governador de todas as coisas e como o Deus da providência, Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Está lá em 1 Timóteo 6,15. Então, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: o governo providencial de Deus. Como é que se dá esse governo providencial de Deus? Será que as Escrituras nos ensinam sobre o governo providencial de Deus? Isso é um aspecto da doutrina da providência que acaba trazendo consolo e instrução para os crentes, certo? Principalmente nesses períodos, né? Porque, por exemplo, a gente vive um período de pandemia, não é? E outros povos, outros irmãos vivem em outros lugares, período de guerra, período de escassez, períodos ditatoriais. Então a grande pergunta é: aonde está Deus nisso tudo? Eu estava vendo recentemente, não sei se foi um áudio, não sei se foi algo no Face ou no YouTube, falando da seguinte forma, que Deus não tem nada a ver com o vírus, certo? Deus não tem nada a ver com... Então, meus irmãos, esse aspecto do governo de Deus, como essas pessoas veem, eles são dualistas, né? Então na cabeça deles é da seguinte forma: Deus só tem a ver com coisa boa, Satanás tem a ver com coisa ruim, ou então o homem é que tem a ver com tudo. Então há uma confusão generalizada aqui, certo? Primeiro, você não tem dualismo. Vamos entender duas coisas da cá. Vamos entender uma coisa que chama fonte e vamos entender uma coisa que chama instrumento, tá? Fonte e instrumento. Vamos lá. A fonte de todas as coisas é Deus. Quer seja coisas boas, coisas ruins, é Deus. De Deus provém todas as coisas. Agora, Deus não pode pecar, por exemplo, certo? Mas Deus, no seu universo que Ele criou, Ele decretou que o mal haveria de existir. Mas Ele não pode pecar. Então, como é que esse mal que Ele decretou que haveria de existir no seu universo vem à tona, se materializa através de instrumentos, os quais Deus criou para que isso viesse a acontecer? Então eu sei que isso é complicado na cabeça de alguns irmãos. Por quê? Porque na cabeça de alguns irmãos nós temos um dualismo, né? Nós temos o Deus do bem, o Deus do mal. E observa que para esses irmãos, se eles forem aprofundar sua teologia, Deus acaba não sendo soberano sobre todas as coisas. É como certa vez alguém disse da seguinte forma: Deus, ele não é o único poderoso. De fato e de verdade, ele possui a maior parte do poder. E quando alguém perguntou para ele exemplificar isso, ele disse da seguinte forma: imagine um bolo. Você reparte esse bolo em algumas fatias, só que uma parte do bolo você não repartiu, você não fatiou, melhor dizendo. Então a maior parte desse bolo que não foi fatiada é de Deus. Houve uma parte do bolo que foi fatiada, é o poder que Deus deu aos anjos. Outra parte que foi fatiada é o poder que Deus deu a Satanás. E outra parte que foi fatiada é o poder que Deus deu ao homem. De sorte que Deus não tem o poder completo. Ele não é o único poderoso. Ele tem poder, mas também há outras criaturas que também têm poder. E é interessante que nesse viés, Deus, ele não pode interferir na porção do bolo que ele deu a essas criaturas. Não é engraçado isso? Então você vê, essa percepção é equivocada, certo? É por isso que eu estou dizendo, é necessário entendimento de fonte e instrumento. Veja só, a fonte: Deus possui todo o poder, certo? Deus possui todo o poder. Agora, Deus instrumentalizou criaturas que vão agir, mas essa própria ação dessas criaturas só poderá ocorrer se Deus assim o permitir, se Deus tiver decretado. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Lá no texto de 1 Coríntios, certo? Deixa eu ver aqui as escrituras, né? É bom a gente trabalhar com a escritura aberta.
1 Coríntios, verso 1 Coríntios 10, verso 13, nós temos o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, observa, você tem sim o instrumento da tentação, que é Satanás, mas observa que essa tentação de Satanás, ela não vem sem uma espécie de controle. Ou seja, Satanás não pode nos tentar como ele quer, como ele queria nos tentar. Só a gente entender, se Satanás é inimigo de nossas almas, então vocês acham que a tentação que ele faria para quem ele odeia seria uma tentação sob controle? Se esse controle não existisse? É óbvio que não, irmãos. Mas primeira coisa, Deus controla as tentações. Segundo, Satanás só pode tentar a gente até certo ponto. Tá certo? E terceiro, a tentação ela vem acompanhada de uma possibilidade de livramento. De uma possibilidade de livramento, para que através disso a gente possa suportar. Então é necessário que a gente compreenda essas questões. Por exemplo, você vai ver muito isso lá em Isaías, quando Isaías disse que Nabucodonosor era o meu martelo, o Senaqueribe era o cetro, né? A vara de ira na mão do Senhor, lá em Ciro, meu ungido. Então observa, você tem os instrumentos que vão executar aquilo que o decreto determinou. Então isso é governo. Deus governa todas as coisas seguem um caminho que Deus determinou, e as coisas vão fazer aquilo que Deus determinou que elas viessem fazer, quer sejam instrumentos para coisas boas, quer seja instrumento para coisas ruins. Agora, sabemos o seguinte, que o governo de Deus pressupõe o quê? Um propósito, pressupõe o quê? Uma inteligência, pressupõe o quê? Uma execução de um plano, uma logística. Então a pergunta é, por que Deus faz isso? Será que Deus faz isso porque Ele quer fazer, ao seu bel prazer? Não, Deus tem um propósito, Deus tem uma razão de fazer isso. Agora é o seguinte, irmãos, nem todas as razões pelas quais Deus vai executar alguma coisa nos são reveladas. Não compreende isso? Por exemplo, um determinado cristão pode perguntar, por que essas coisas aconteceram comigo? E ele pode passar a vida toda e Deus não trazer à tona a ele. Ele só perceber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e lá na frente aquilo que aconteceu de ruim para ele trouxe algo bom para ele, certo? Então ele sabe que o final do plano de Deus. Mas aquela pergunta é, por que o Senhor fez isso? Por que minha vida não poderia ter sido diferente? Compreende? Então, veja só, tendo dito isso, vamos compreender algumas coisas cá. O governo providencial de Deus, primeiro, ele é todo abrangente. O que quer dizer isso? Não existe nada, nem mesmo Satanás ou o pecado, que Deus não governe soberanamente. Tá? A gente vai ver isso de forma muito clara lá em Jó, certo? Bora abrir as escrituras em Jó. Jó, capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E todo mundo sabe a história de Jó, que Satanás não estendeu a mão sobre Jó, sobre a vida de Jó, certo? E o Jó 2,6, que você vai ver que é a repetição, né, de uma segunda fala do Senhor a Satanás. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então observa, o Satanás recebe diretrizes, Satanás recebe instrução de execução, certo? Deus disse, vai, faz isso, mas não faz isso. Executa desse jeito, mas não desse, certo? O governo de Deus, ele é soberano também. Deus não somente governa todas as coisas, irmãos, mas as governa de tal forma que elas devem fazer a sua vontade. Observe isso, e servir ao seu propósito. Então as coisas não acontecem de forma aleatória. Então observa como essa questão da soberania de Deus e do governo e da logística de Deus trazem consolo para o crente. Porque quando o crente crê nisso,
É óbvio que ninguém gosta de passar por problema, é óbvio que problema gera dor, gera angústia, é lógico que gera. Mas a grande questão aqui é da seguinte forma: bom, tudo coopera. Deus é soberano. Então Deus sabe o que está fazendo. Essa é a razão, tá? Então observem, no caso dos homens, anjos e demônios, seu governo não é comprometido ou dependente da vontade de suas criaturas, não é. Vamos lá para ver, Jó 9, verso 12. Olha o que diz a Escritura: eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Veja bem, veja só o que é que o Senhor Deus faz, certo? Veja só o que é que o Senhor Deus faz. Então veja bem, a grande questão que nós temos aqui é da seguinte forma: o governo de Deus, ele é tudo abrangente e ele é soberano e ele é justo. E aqui essa questão de justiça em Deus é interessante, porque algumas pessoas por terem dificuldades de primeiro entender que quem estabelece o que é correto é Deus, tá certo? Deixa eu só dizer uma coisa para cá. Algo é justo. Então a pergunta é: por que algo é justo? Algo é justo, por quê? Porque Deus consultou algo fora dele, e nesse manual que alguém escreveu, que não foi ele, estava lá dizendo: ser justo é fazer assim, assim, assado. Não, irmãos, é Deus que decreta que algo seja justo ou que não seja justo. Então, por exemplo, tudo que Deus faz é justo. Por quê? Porque não tem nenhum poder acima de Deus. Então, o que ele decreta que é justo, certo? E como todas as demais coisas estão abaixo dele, então todas as demais coisas precisam se conformar àquilo que ele disse que era justo, ou aquilo que ele disse que era errado. Então observa, quem estabelece o que é justo e o que é errado não é algo fora de Deus, é o próprio Deus. Então quando Deus faz essas coisas, Deus diz: isso é justo, o meu plano, o meu decreto é justo. Então, por mais que a gente não compreenda, a gente não pode atribuir injustiça a Deus. Mas isso que está acontecendo não é justo. Não, irmão, é justo sim, porque Deus determinou que fosse justo. Como eu estou dizendo, a dificuldade das pessoas aceitarem a soberania é porque, vê só, é muito fácil eu cantar: nosso Deus é soberano, né? Todo mundo cantando com os olhos fechados, uns levantam a mão, outros não levantam a mão, não é? Mas bora ver no dia a dia. Bora ver no dia a dia quando estiver acontecendo coisa ruim. Bora ver no dia a dia quando a tua vida estiver tudo ok e do dia para a noite tudo desanda. Então vamos ver se tu vai continuar cantando: nosso Deus é soberano, irmãos. Porque eu preciso entender isso, que a soberania de Deus, ela abrange todas as coisas. Então aquilo que eu não gosto, aquilo que eu digo que não é legal, foi decretado por Deus. E por que Deus decretou? Porque Deus assim o quis, certo? Agora aquela questão: como é que essas coisas aconteceram? Através de instrumentalidade. Aí eu preciso entender isso. Agora veja só, quando as coisas acontecem através de instrumentalidade, eu também tenho que entender outra coisa, principalmente o crente. Quando coisas ruins acontecem com o crente, são por dois motivos. Primeiro, ou para provar a fé do crente, ou para disciplinar o crente. Então é necessário que o irmão tenha percepção disso. Por que isso está me acontecendo? Por causa de disciplina do Senhor ou para provar minha fé? Certo? Agora, é aquela questão que eu estou dizendo da seguinte forma: tudo que Deus faz é justo. Certo? Então veja bem, melhor dizendo, Deus governa todas as coisas de uma forma que a responsabilidade pelas ações dos homens, anjos e demônios permanece neles, ou seja, os instrumentos são responsáveis pela sua execução, e Deus não pode ser culpado pelo mal que eles praticam, porque os instrumentos praticam o mal. Agora, uma coisa é certa: eles só praticam isso porque Deus decretou que eles praticassem, certo? Isso é fato. Tá bom? Embora ele esteja completamente no controle desse mal e até mesmo faça acontecer. Ok? A gente vai dar uma olhadinha lá em Romanos 9. Em Romanos capítulo 9. Romanos 9. Do 17 ao 20. Observa. Romanos 9, 17 ao 20. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade,
Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizesse assim? Essa passagem é bem interessante, porque Paulo está dizendo algo que lá em Êxodo está dizendo. Quem lê a história do êxodo das 10 pragas vai perceber que Deus levanta Faraó e para determinar as coisas, tem hora que Faraó parece que o coração dele vai amolecer e Deus endurece de novo, certo? E isso gera uma confusão em quem não crê na doutrina, que o cidadão diz, não, mas foi Faraó que se endureceu. Não, a Escritura não diz isso, a Escritura diz que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E observa que, por que Deus faz isso? Porque ele tem misericórdia de quem ele quer. E observa que o texto diz que ele endurece a quem lhe apraz. Aí se você observar aqui no verso 19, é dito da seguinte forma, que a gente tem, né, uma diatribe, né, que é como se fosse a entrada de um personagem fictício. Paulo olha para esse personagem fictício, né? Esse personagem fictício olha para Paulo e diz da seguinte forma: tu, porém, me dirás, do que se queixa ele ainda? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? Certo? Ou seja, como alguém estivesse falando para Paulo: sendo assim, por que Deus se queixa? Por que Deus está falando? Entendeu? E Paulo diz, né? Responde esse homem: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizesse assim? Quer dizer, isso é a percepção clara de soberania. Certo? Aceitar aquilo que Deus decretou. É fácil? Não é fácil. Certo? Mas não é fácil por causa do nosso pecado, da nossa rebelião e da nossa incredulidade. Então, olha só, irmãos, o governo de Deus também, ele tem um propósito. Deus não somente governa, mas o faz de acordo com um plano perfeito para o qual